Queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, sempre nos encontros da segunda-feira à tarde, nós objetivamos abrir a mente para o entendimento de coisas sem as quais não adianta rezar, não adianta pedir a Deus, não adianta recorrer aos recursos da fé se eles não estiverem embasados em algo que seja sólido. Porque as criaturas confundem fé com crer, quando são coisas absurdamente diferentes. Só para que possamos ter uma ideia, e já falamos disso em outras palestras, a palavra fé, originária do latim fides, não deu do latim apenas essa expressão, mas fides está na raiz de fidelidade, está na raiz de confiança, está na raiz de fiador, de afiançar. Fides é um conceito que envolve algo bastante conhecido como valor no relacionamento entre as pessoas. Para você ter uma ideia, uma coisa que está cada vez mais rara, mas que ainda existe em alguns lugares. Você precisa alugar um imóvel e o locador diz: eu alugo para você desde que você tenha um fiador. Quem é o fiador? Alguém que, se você não pagar, vai pagar por você. Então você sai buscando alguém que possa assinar como fiador. E esta pessoa, geralmente, tem por você algo muito profundo. Tão profundo que, normalmente, nos dias atuais, você consegue fiador somente em seus pais. E olhe lá. Porque tem filho tão safado que o pai não é fiador nem dele. Então, a fiança está baseada em uma confiança, em uma certeza de que você pode fazer a locação para essa pessoa porque eu me responsabilizo se ela não pagar. Eu pagarei. Eu poderei ser executado, mesmo que você não o execute, pode executar a mim mesmo. Então, faz-se o contrato. Agora vamos para o credere, para o crer. Como eu já falei, a expressão crer, o verbo é decorrente do latim também. Latim credere. Que dá a raiz, ou é a raiz de outras palavras semelhantes, como crédito. Você vai acreditar naquela pessoa, você vai dar crédito a ela? E então, por falar em crédito, você vai ao banco pedir um empréstimo. É uma casa de crédito. Aí o banco olha para você e fala assim: nossa, o senhor veio aqui, nós gostamos tanto do senhor, o senhor é uma pessoa tão especial, então eu sei que você gosta muito de mim, por isso que eu vim aqui. Eu estou passando por um problema na minha família, minha esposa está com câncer, eu preciso pagar o tratamento, eu não tenho dinheiro, mas eu preciso que você me dê um crédito. Puxa vida, que triste, a sua esposa, aquela senhora tão bondosa, é isso mesmo.
Então, só que para eu dar o crédito para o senhor tem que trazer aqui umas escrituras, o senhor tem que assinar umas notas promissórias, o senhor tem que deixar o seu carro aqui penhorado ou empenhado ou com alienação fiduciária. Mas o senhor não acredita em mim? Acredito que a sua esposa está doente. Nossa, é judiação. Mas para nós darmos o crédito, o senhor precisa trazer aqui tudo isso que eu lhe passei. O crédito em dinheiro. O credere é mais ou menos isso. Ele acredita, mas não abre mão da garantia. Ele acredita, mas exige. O credere é muito diferente do fides. Quando você vai ao Evangelho, encontra Jesus se apresentando depois da sua desencarnação aos seus discípulos. E lá está Tomé, que havia dito que não acreditava em Jesus ressuscitado ou ressurgido, a não ser que ele pusesse o dedo nas feridas dos pregos. E então Jesus surge e chama o Tomé. Nessa hora o cara podia ter outro nome, né? Porque podia se chamar José, podia se chamar, sei lá, até se fosse Julieta, era melhor do que se chamar Tomé nessa hora. Porque ele achava que ele podia falar qualquer coisa que não ia ter consequência. Mas Jesus surge para ele e o chama, vem Tomé. Põe o seu dedo na ferida. E então Jesus diz a Tomé, bem-aventurado és tu, Tomé, que precisaste ver para acreditar, ver para crer. Mas mais bem-aventurados serão aqueles que puderam acreditar sem ter precisado ver, que não viram e creram. Porque o crer exige a prova. Essa prova física. E às vezes nem com isto a pessoa se resolve. Mas o fides, de onde decorre a palavra fé, não é algo que exija esta prova física, esta comprovação. É algo que a pessoa sente pela obviedade lógica da vida. É algo que não precisa ninguém dizer, olha, Deus passou aqui, venham ver as pegadas, peguem os celulares, tirem fotografias antes que elas se apaguem. Não. Deus existe. Mas ninguém tirou uma foto dele. Mas quem precisa? Quem precisa? Aqueles que não têm olhos de ver nem ouvidos de ouvir precisam, porque eles estão no nível do credere. Mas se eles tivessem ouvidos e olhos de ver e ouvir, bastaria que eles olhassem à sua volta, para que eles mesmos chegassem à conclusão de algo muito superior que existe no universo, capaz de manter em funcionamento a vida, todas as coisas. A pessoa acredita que fumar faz mal. Médicos acreditam nisso e recomendam aos seus pacientes que não fumem, quando eles mesmos fumam. E muitos que sabem que faz mal, não estão em dúvida a respeito dos problemas de saúde que vão produzir, mas vão e compram. E quando o governo tentou diminuir esta dependência, ou alertar as pessoas, colocando no verso do maço, aquelas cenas grotescas de pessoas que ficaram doentes gravemente porque fumaram, a pessoa recorta um pedacinho de papel e cola em cima, para não ficar vendo toda hora que for pegar o cigarro. Isso é crer.
acredita, mas não muda. Isso é diferente do fides, do ser fiel. Você sabe que isso faz mal? Eu sei. Então, se eu sei, eu não faço mais. Não precisam nem me mostrar fotografias. Não precisam nem trazer os órgãos cancerosos de alguém para eu pegar na minha mão e falar assim, nossa, olha o pulmão do fumante como estava. Não. Se você entende o funcionamento lógico da vida, sabe que tudo que não presta, que você utiliza, vai prejudicá-lo. Você come carne no almoço, 1 hora depois a sua urina está cheirando carne. Você come uma comida com alho, não é só o seu hálito que vai cheirar alho. Todo o seu suor, toda a sua urina, algumas horas depois estará cheirando alho. Porque o seu organismo vai se libertando dessas coisas através dos processos de limpeza. E estamos falando de algo que é natural, que é da natureza, na utilização. Quando você então utiliza princípios que são agressivos, quimicamente falando, certamente que isto vai permear todo o seu organismo. Só que diferente do alho, diferente da carne, diferente do aspargo, diferente de frutas que estarão transmitindo ao seu organismo as suas características por um tempo, todos estes outros comportamentos que nos levam a excessos estarão prejudicando o funcionamento da máquina. E o que é preciso acontecer para que a pessoa tenha uma noção de que isso faz mal? É preciso adoecer. É preciso que comece a sentir dor. É preciso que o fígado, o estômago, o rim, o intestino não funcionem direito. É preciso que o exame aponte a existência de uma massa esponjosa de carne em algum lugar, para depois você falar, ai meu Deus, me ajuda. Se nós fôssemos criancinhas, se nós não tivéssemos mais a inteligência como já a temos, se nós não soubéssemos ainda discernir, certamente que esta ignorância seria relevada ou seria levada em conta para relevar nossos equívocos. E como fez Jesus, quando Simão tentou defendê-lo do cárcere, quando ele foi preso no horto, com um golpe de espada decepando a orelha do centurião ou do soldado do templo que foi prender o mestre, Jesus olha para Simão e diz, Simão, põe a tua espada na bainha, que quem com ferro fere, com ferro será ferido. E então Jesus abaixa, pega a orelha do soldado e a cola no lugar. Por que Jesus fez isso? Jesus repara o mal que um ignorante bem intencionado, tentando defendê-lo, fez a um seu semelhante, por desconhecer com lucidez as leis do universo. Para ensinar, Jesus utiliza esta passagem e diz a Simão, cuidado com o que você faz, porque tem consequência. Agora eu estou livrando você, porque você é criança ainda. Você não sabia. Mas daqui para frente você sabe. Se continuar cortando a orelha dos outros, você vai perecer pela espada. Você receberá também a lei natural da vida, que é dar a cada um segundo suas obras. Nós costumamos ir nas igrejas e ouvimos essas passagens como se fossem a rotina da cerimônia. Que alguém tem que falar alguma coisa, explicar mais ou menos, para fazer aqueles 5, 10, 15 minutos, depois a pessoa se levanta, depois canta, depois senta, depois toma a unção, depois vai embora para casa, ai, pronto, acabou. Mas nós nos esquecemos que o que Jesus está fazendo desde o primeiro dia em que começou seu messianato na terra, não é criar uma religião, Jesus vem ensinar a gente a viver. O que Jesus está explicando
Não é para ser transferido para dentro de um prédio, onde todo mundo se ajoelha, onde todo mundo vista roupas diferentes, onde todo mundo tenha cânticos sacerdotais ou superiores do ponto de vista do Espírito. Não, Jesus está ensinando como você vive no seu negócio, na sua família, na rua, em coletividade, com aqueles que te ofendem. Tudo isto é uma forma de viver, não é uma religião. E, poderíamos dizer, é a religião natural dos filhos de Deus. Como viver da melhor forma? Viver como Deus gostaria que um filho vivesse. E como qualquer um, pai ou mãe, gostaria que seu filho vivesse. Portanto, quando Simão ainda era ingênuo, e num impulso de defender o seu amigo, ele achou que era legal afrontar o soldado que vinha prender o mestre com uma espada. Ele estava bem intencionado. Ele não estava fazendo isso para tirar a vida do soldado, ele estava fazendo isso para proteger um amigo. Era um sentimento amoroso. Ele estava se expondo, inclusive, a ser preso por resistir. Mas ao invés de Jesus ficar feliz por ter alguém que o defendesse, ao invés de Jesus dizer, ai Simão, só você mesmo, meu amigo, o único que me defendeu, Jesus o censura, porque Jesus quer ensinar a gente como viver nas horas de testemunho, não como fugir do testemunho, como enfrentá-lo. Não se enfrenta esse testemunho com a violência de quem agride, mesmo quando é injusto na aparência aquilo que nós estamos recebendo. Enfrenta-se com altivez, com coragem, enfrenta-se com a vontade firme diante dos seus próprios valores. Enfrenta-se com fides, com fé, com fidelidade a Deus. Enfrenta-se dizendo, Deus me defenderá da melhor maneira que Ele puder, porque Ele é meu Pai. E Jesus reforça isso constantemente daí para frente. Até então, Jesus fala sempre que as pessoas deveriam fazer a vontade de Deus, que as pessoas deveriam reverenciar o Pai, que deveriam ter uma ligação com o Criador de todas as coisas, deveriam absorvê-lo em seus sentimentos. Jesus fala isso e vive com as pessoas, mas quando ele começa o sofrimento final, ele não fala mais, ele vive essa ligação com o Pai. Acabara de orar no horto, pedindo que Deus, se possível, afastasse dele o cálice de amargura. Mas que se não fosse possível afastar, que ele pudesse beber esse cálice até a última gota. O Senhor então começa a relacionar-se com Deus. E tem o diálogo com Pilatos. Você é rei. Meu reino não é deste mundo. Disseram que você tinha exércitos que viriam te libertar. Se eu desse uma só ordem, multidões viriam em minha defesa. Mas eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. E se esta é a vontade dele, porque ele não me está tirando disto, eu a cumprirei. Sem ofender os outros. Nesta conversa com o governador, quando Jesus, a princípio, antes de responder, se cala, porque ele sabe que aquilo é apenas uma fantasia, aquilo é apenas uma encenação, que não é justiça. Então um dos soldados, aduladores do governador, aduladores do poder humano,
vai até aquele homem já abatido, já desgastado, já acorrentado, frágil, sem defesa, e lhe esbofeteia. Porque na pergunta de Pilatos, Jesus, tu és rei? E Jesus havia respondido, tu o dizes. O soldado então toma as dores do seu chefe e vai lá e esbofeteia Jesus. Então Jesus se vira para o soldado sem qualquer irritação e lhe diz, poucas vezes Jesus fala nessas horas, poucas vezes, em poucos momentos das suas dores, Jesus abriu a boca para dizer alguma coisa. Mas todas as vezes que abriu a boca foi para dar força, consolar ou ensinar. E então ele olha para o homem e diz, por que você me bateu? Se eu disse alguma coisa errada, corrija-me. Mas se o que eu disse é verdade, por que você me bateu? Ensina o homem que certamente não tem onde enfiar a cara, de que estava sendo um covarde. Que de verdade bater não resolve a ignorância. Se é por um delito ou se é por uma falta de saber que aquela resposta foi dada. E bater resolve menos ainda, se o que foi falado não é mentira, é verdade. Nós estamos então diante de um ser que está fazendo a vontade de Deus, porque ele sabe que o Pai poderia enviar todos os exércitos, bastava que ele pedisse. Mas ele não pede, porque ele já pediu antes. Se possível, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, que eu possa bebê-lo até a última gota. E ele vai bebendo, gota por gota, gota por gota. Estas realidades estão espalhadas por toda a Escritura. Não há uma só passagem de Jesus em que você não observe isso, nesta ligação com o Criador, nesta força, nesta não dependência, mas identidade. Por isso Jesus fala, eu e o Pai somos um. Não porque ele fosse Deus, não porque ele fosse pedaço de Deus, na acepção teológica que depois se construiu, mas porque, como aquele que é fiel, como aquele que é amigo de verdade, aquele que faz a vontade, o que um quer, o outro quer. O que um não quer, o outro não quer. Então são dois que estão sob uma mesma e única diretriz. Eu e o Pai somos uma só coisa. Não porque Deus faz o que eu quero, mas porque eu amo meu Pai de tal forma que eu faço o que Ele quer que seja feito. Eu não ponho uma vírgula, mas e se a gente fizer diferente? E se ao invés de fazer agora, a gente fizer amanhã? Jesus diz que a alegria dele é fazer a vontade do Pai. Que o seu pão é fazer a vontade de Deus. Que o seu alimento é obedecer por amor aquele que o havia enviado. Que exemplo de fé nos dá Jesus? Que fides, que confia, sem que Deus tenha aparecido para ele, como a gente poderia imaginar. O que é necessário para que a gente coloque esta convicção da divindade que nós dizemos ter?
não importa que religião a gente siga, como algo que represente realmente uma decisão de ser fiel a isto. Você acredita em Deus? Acredito. Você acredita que Ele é seu Pai? Acredito. Acredito é uma coisa. Agora, você é fiel ao que acredita? Então, se você tem essa fidelidade, você não fala mal do seu semelhante. Você não trata mal as pessoas à sua volta. Porque elas são filhas de Deus e Deus não quer que um filho brigue com o outro. Prefere que um filho se aceite como vítima do outro a ser aquele que faça o outro infeliz. Porque o ignorante pode não estar sabendo que ele é filho de Deus. E portanto ele acha que ele é dono do mundo, que ele é poderoso, que ele pode tripudiar sobre as criaturas. Mas aquele que já sabe, este tem no que acreditar e tem o que fazer para ser fiel ao que acredita. Portanto, nós já estamos num entendimento que nos permite tratar da questão da saúde sob estas duas faces. Você apenas acredita ou você tem fé? Você acredita que pensamentos e sentimentos ruins fazem mal? Você acredita que comidas excessivamente inadequadas prejudicam o funcionamento do corpo? Você acredita que vícios denigrem os tecidos do corpo e do espírito também? Sim, acredita? Acredito. Agora, isso consegue passar para o outro lado? Para o FIDES? Você é fiel ao que acredita? É a pergunta. Porque todos os fumantes acreditam que cigarro faz mal. Todos os bêbados sabem que a bebida destrói. Todos os rancorosos sabem que o rancor é um veneno, é um corrosivo. Está sim de gente orgulhosa recomendando humildade para as pessoas. De tão boa que a humildade é. Mas por que esta pessoa não larga o vício? Ou quando alguém a distrata ou a humilha, ela não esquece a ofensa. Ela põe o monstro do orgulho de volta para fora e aí não quer levar o desaforo. A coisa mais interessante, mais engraçada é você ver um humilde tendo ataque de orgulho ferido. Porque esse é o teste. Para o avarento, o teste é perder dinheiro. Para o vaidoso ou vaidosa, o teste é perder a beleza. Para o apegado, a posse, seja ela material ou afetiva, é perder o ente querido, ou vê-lo partir, ou se sentir ameaçado. Então, para o orgulhoso mal disfarçado, o teste é ser humilhado. Você quer medir o tamanho do orgulho que existe em nós? É muito simples. Do mesmo modo que a temperatura tem o termômetro, que a pressão tem o barômetro, para medi-las, para medir o orgulho, existe um aparelho chamado melindrômetro. Todas as vezes que você se melindra por alguma coisa, por alguém que fez ou deixou de fazer, por algum conceito equivocado que alguém disse a seu respeito, e você ficou assim, magoei, sabe aquele negócio? É o melindrômetro, que está apontando qual o tamanho do seu orgulho. Porque se você não tem o orgulho, você não se melindra. Você compreende, você releva, você desculpa. Mas se você tem esse maldito veneno nas suas veias,
você vai esquentar. E ao esquentar, você estará medindo quem você é. É difícil para as pessoas encarar isto. Porque a gente passa um creminho, pinta a unha. Né, Mara? Tá dormindo aqui, tem que acordar o povo. Arruma o cabelo, cria músculo. Mas é incapaz de olhar-se e aceitar que você é melindrável, orgulhoso, egoísta, ciumento. Eu nunca vi ninguém dizer eu sou ciumento, eu sou ciumenta. Orgulhoso, então, menos ainda. Raras pessoas se assumem. Elas ficam dando exemplos ou maus exemplos de que elas são. Mas se você fala, você é orgulhoso é você e a sua família toda. A sua mãe, aquela velha que já está, que nem os vermes quiseram comer. Aí coisa já vai. É tão humilde. E ela já deu prova do tamanho da humildade que ela tem. Só pela reação de quando foi provocada. Então, se nós observarmos nossas atitudes com coragem, não com essa falsa lucidez que a gente costuma ter. A gente vê o erro de todo mundo, mas vai se esquecendo dos próprios. Estes ficam como crianças de fralda, engatinhando, sem se limparem. Mas como nós já somos espíritos que caminhamos um pouco, deixando as fraldas, ou pelo menos em condição de deixá-las, ainda que tenha muita gente dita grande aí que está cheio de fralda, e não quer se livrar dela, nós já estamos num patamar de entendimento que pode nos livrar deste entrave, que é fazer de conta que nós somos o que não somos, ou se preocupar com o que os outros pensam a respeito de nós, como se isso fosse importante. E muitas doenças estão em nós por causa disto. Eu já ouvi falar mesmo que se a gente fica com raiva, a gente adoece. Pois então. E por que todo dia você fica com raiva? Todo dia, no trânsito, você xinga. Por quê? Alguém não fez, é barbeiragem, porque está assim de gente. Que tem que guiar de algum jeito. E tem tantos carros juntos que a culpa não é nem da pessoa. Tem tanta gente que ela fica nervosa. Aí sobe pela calçada, quer fazer coisas que não deve. Mas se a raiva é negativa, por quê? A gente fica com raiva no trânsito. A gente fica com raiva no trabalho. É dificílimo ver alguém que vai trabalhar feliz. Ai, que bom, hoje eu vou trabalhar, que maravilha, hoje, segunda-feira, que bom, eu vou chegar lá, um abraço apertado no meu chefe. Não é para seduzi-lo. Eu vou acordar agora, eu vou, Senhor, obrigado por hoje ser um dia que eu posso trabalhar. Ninguém quase reza agradecendo a Deus por ter um dia de trabalho. Nós temos raiva de ter que trabalhar, de ter que ser segunda-feira, de ter que levantar cedo. A gente não gosta de hora. A gente trabalha com o olho no relógio. Que hora vai? Falta quanto para acabar o dia? E depois a gente reclama que passou tão depressa o fim de semana. A gente tem raiva das coisas mais tolas que acontecem que poderiam ser evitadas. Você vai se divertir assistindo o jogo de futebol do seu time. E aí o seu time perde. E aí você fica com raiva. Raiva do seu time, raiva do técnico, raiva da torcida alheia, raiva de quem é de outra cor. E aí se tiver alguém da sua família, você já briga. Briga por uma porcaria de um jogo na televisão que não vai te trazer nenhuma vantagem. Você assiste a novela. Vai espairecer um pouquinho depois de ter passado raiva o dia inteiro. Agora eu vou ficar tranquila aqui na cadeira. E tem aquela bandida, aquela personagem que fala mal de todo mundo, que está tecendo os pauzinhos para você ficar com raiva dela e você fica.
Alguém tem que matar esse infeliz, essa desgraçada, essa bandida sem vergonha. Gente, isso é uma encenação. E às vezes o ator é tão maldito, a atriz é tão boa atriz que ela apanha na rua ou no shopping de algum que está lá xingando ela de raiva. A raiva faz mal para a saúde? Faz. Toda ela. Por coisas que realmente possam ter uma justificativa profunda, ou por idiotices como estas. E por que a gente não se livra disto? Porque nossa mente se deixa arrastar. Você não sabe que isso é prejudicial, que isso é um veneno que você produz cada vez que sente? E há coisas que só a doença vai nos ajudar a perceber. Não basta conselho, não basta... Algumas pessoas às vezes são tão... como era Simão, não é? Então, andava com Jesus, mas não entendia Jesus. Via Jesus fazer milagre, via Jesus transformar as coisas e ainda assim tinha dúvida. Há pessoas que são tão frágeis como Simão, que veem tudo, que escutam tudo e que não creem. Uma vez eu já falei disso aqui e hoje eu vou voltar a falar, porque hoje tivemos a alegria de ter uma conversa a esse respeito, eu e esse amigo. Nós, há 14 anos atrás, recebemos a notícia, através de um médico, que ele conhecia uma pessoa que ia ter a perna amputada. Num hospital público, eles estavam querendo, por fim, cortar a perna. Então eu disse a ele, ao médico, veja se você consegue trazer esse moço aqui. Justamente o médico nos ajudava aqui a atender os pacientes na segunda de manhã, e na segunda nós também tínhamos o atendimento às feridas. Vamos tentar fazer alguma coisa, pedir a Deus que possa, quem sabe. Eu imagino que é alguém perder uma perna. Eu imagino que significa você ir no hospital sabendo que aquele médico vai usar um serrote e cortar um pedaço do seu corpo. E pedi então para o médico trazer o rapaz aqui, e ele trouxe. E desde esse dia nós começamos a cuidar. Quando digo nós, não sou eu, são todos os trabalhadores que aqui vêm na segunda de manhã, para tratar das questões da saúde, do corpo e da alma. Mas, nesta época, ele era um homem do mundo. Era uma pessoa irritada. Era uma pessoa que ninguém suportava. Por causa desta ferida crônica, ele precisava ir ao posto para pegar bandagens, para pegar pomadas. E ele odiava as pessoas, xingava todo mundo. Ninguém o tolerava. Todo mundo maltratava. Quando viam ele chegar, todo mundo virava as costas, cada um ia fazer alguma coisa para sobrar para o distraído ter que atender o mal-humorado. E ele fazia maldades para criaturas, com ódio de si próprio. Descontava este ódio nos outros. Fazia outras pessoas sofrerem. Pessoas que não tinham nada a ver com a vida dele. E que muitas vezes poderiam até ajudá-lo mais se ele fosse um pouquinho menos agressivo. Mas ele começou a vir. E dava para entender, sendo um homem como ele era, que faltava a ele entendimento dessas leis. Tinha vícios. Talvez o menos grave era o cigarro. E o tratamento começou a ser feito. Fazíamos limpezas. Praticamente as duas pernas dele, do joelho para baixo, era uma ferida. Uma delas mais grave do que a outra. Nós sabemos que há doenças que nós criamos agora e há doenças que nós criamos ontem.
Mas nós sabemos que todas as doenças que nós temos, fomos nós quem inventamos, nós quem as criamos. Seja agora, nesta vida, seja numa outra. Porque Deus não pode ser bom se Ele sai por aí espalhando doenças, como uma roleta russa. Ah, eu vou botar uma agulha, na agulha eu vou botar uma bala, quem acertar a bala fica doente. Nós não precisamos de uma fotografia de Deus para reconhecer que Ele é a bondade absoluta no universo. Só a bondade plena é capaz de se preocupar com o que uma formiga vai comer. Porque existe no intestino da formiga bactérias que ajudam a formiga a digerir o que ela comeu. Alguém criou isto para o bem-estar de um mísero inseto que a gente pisa sem a menor dor da consciência. Deus não espalhou as doenças nas pernas dele. Ele as criou e não sabe como. Vamos pedir que Deus nos ensine, a Ele e a nós, pelo amor de servi-lo e quem sabe evitar que Ele corte a perna. Que pode haver um outro caminho. Que é possível fazer as coisas diferentes. Então ele começou a ser trazido aqui. E começou a receber aquilo que nós temos normalmente para as pessoas. Carinho, afeto, respeito. Como eu já disse, o menor dos vícios talvez fosse o cigarro. Mas juntamente com o curativo que levava muito tempo, porque era muito extensa a ferida, nós conversávamos com ele, explicávamos as coisas, dávamos livros, e ele então começou a entender a raiz de todo este processo. Começou a ler, e começou a se transformar. Começou a ter uma outra atitude. Não foi uma coisa fácil, não foi uma coisa de um dia para o outro. Mas, um ano depois que ele estava fazendo curativos, e que já não havia mais o perigo de ser amputada a sua perna, no posto de saúde onde ele ia, todas as pessoas agora o tratavam bem. Porque ele começou a ser outro, se comparado ao velho homem. Começou a se preocupar com as pessoas, começou a agradecer, começou a pedir por favor, começou a esperar sem se irritar. Começou a entender o funcionamento das leis do universo e a perceber que as feridas da sua perna eram as menores doenças que ele tinha. As doenças maiores estavam no seu ser. Mas quando ele começou a mudar e as pessoas começaram a mudar com ele, ele começou a ficar animado, porque agora as pessoas não o ofendiam. As pessoas começavam a guardar bandagens para ele. E quando ele chegava no posto, ai, seu Zé, eu deixei aqui separadinha sua. Ele começou a perceber que ele era querido pelos outros. E as pessoas começaram a notar que ele era também um ser humano decente. E então ele começou a melhorar. Ao longo de mais 1 ou 2 anos, uma das pernas praticamente fechou. Só que a outra ainda tinha uma ferida muito grande. E o que era pior? A sua perna minava um líquido amarelo escuro e que era extremamente fétido, a tal ponto que ele andava com a perna, quando tinha que sair de casa, envolta num saco plástico. Não só para não molhar o lugar em que ele ia estar esperando, ou dentro de um carro, ou em uma sala, mas também para aliviar o mau cheiro, que nem com o saco plástico conseguia muitas vezes ser eliminado.
E as pessoas que às vezes davam a ele carona, de volta para sua casa, porque mora longe, ficavam com aquele cheiro no carro por uma semana. Mas ele foi mudando, apesar desse odor horroroso que não diminuía em termos de amá-lo, de gostar dele, mas ele se sentia assim, constrangido. Se ele se sentasse aqui no salão por meia hora, como não podia usar sapato, ou andava de chinelo, ou com alguma coisa muito suave, aonde ele se sentava, 15 minutos, 20 minutos depois, havia uma roda de líquido assim no chão, que minava da sua perna. Mas ele se transformou de tal forma que quando nós tivemos que mudar a nossa estação de rádio FM Alvorada para um local onde havia um espaço e nós precisávamos de um guarda, nós o convidamos para ser morador do prédio, do imóvel onde a Rádio Alvorada estava. Havia lá uma suíte, banheiro privativo, uma cama limpa, um lugar decente, cozinha, e ele ficaria ali tomando conta, moraria ali. Nós lhe pagaríamos um valor para ele ter um recurso pessoal, uma relação de ligação respeitosa, que ele talvez nunca havia tido. Ele então foi e passou a ser o zelador, ainda com os problemas da perna mal cheirosa, do líquido que vazava, e ainda fazendo os tratamentos nas segundas de manhã. E nós falávamos para ele: você já mudou tanta coisa, você já melhorou tanto, agora as pessoas te procuram, as pessoas gostam. Ele vinha aqui, pegava essas mensagens que vocês recebem quando chegam, ele ia juntando essas mensagens, depois ele ficava na rua, dando essas mensagens para as pessoas. Lá no bairro em que ele mora. Entregava, às vezes pedia mais, para ele poder ter mais serviço. E você, que está desse jeito, falávamos para ele, você já mudou tanto, as pessoas agora olham para você com carinho, por que você não para de fumar? Você não sabe que o cigarro é tão ruim para um problema que você tem, que é tão grave. Todo mundo vai morrer de alguma coisa. É verdade, todo mundo vai morrer de alguma coisa. Agora, uns estão escolhendo morrer em uma situação pior do que outros. Sofrer mais para morrer, ter mais dificuldades no organismo do que outro que morreu feito um passarinho, como o povo costuma dizer. Mas nada de ele resolver parar. Continuava fumando. Nós respeitávamos, porque nós aprendemos que nós não podemos ser aqueles que intervêm na vida dos outros. A força. Nós só podemos contar como são as coisas, para que as pessoas decidam por si mesmas. E falávamos, estimulávamos, dizíamos: isso vai te fazer mal, você precisa melhorar. Aí também, eu sei, mas eu não consigo. Tá bom. 2, 3 anos, uma bela noite, depois dele já estar lá, ligam para a gente dizendo que ele tinha sofrido um acidente. Tinha fraturado o fêmur. Mas ele caiu, escorregou no banheiro, subiu na escada, foi olhar por cima do muro. Não, ele estava deitado na cama. Foi descruzar uma perna da outra. O fêmur dele quebrou. Quando nós chegamos, ele começou a gritar, algum dos vizinhos ouviu, foi lá, já era de noite, aí chamou o parente, chamou a irmã, veio e levou-o para a Unicamp, pronto-socorro da Unicamp. Diagnóstico: fratura de fêmur. Justamente da perna que estava com a enorme ferida. Aquela ferida que escorria, que exudava. Teve que ficar, como tem muita gente
concorrendo para uma vaga, e não é o Enem, nem é o vestibular, é o pronto-socorro mesmo. Teve que ficar na maca, dentro do pronto-socorro, num corredor. Quando nós chegamos para vê-lo, ele estava ainda no pronto-socorro, em uma maca no corredor, se preparando para fazer a cirurgia, onde ele iria colocar pino, aquela coisa toda. Nós fizemos a prece com ele lá, pedimos a Dr. Bezerra que pudesse ajudá-lo, que ele tivesse coragem, e ele estava lá, sereno. Só que, apesar de ele ser fumante, não tinha 5 minutos lá no pronto-socorro para deixar a pessoa sair para fumar lá fora. E não podia ninguém levar o cigarro lá para dentro, porque lá dentro era proibido fumar. Então ele teve que ficar sem fumar. E o tempo que durou o processo de internação dele, ele ficou uns 40 dias, até receber alta total, ele não fumou. E a partir do dia que saiu, continuou sem fumar. Nunca mais fumou. Desse dia em diante, a sua perna começou a melhorar. Não mudou nada no tratamento. Continuávamos a fazer as limpezas, fazer os curativos, tudo igual. 6 meses depois que ele não fumava mais, a sua perna não suava mais. O plasma que saía de vez em quando era líquido cristalino, quase branco. Não tinha mais nenhum odor. Ele suava ou ele exudava nicotina pura. Se é que a gente poderia dizer isto, porque eu nunca senti o cheiro da nicotina pura. Mas a cor era de nicotina. Sabe o fumante que fica com o dedo amarelo, com o dente amarelo, com o bigode amarelo, com tudo amarelo? Era aquele amarelo que era a cor do que se juntava nos fluxos que eram expelidos pela sua perna. Daquele dia em diante, e a ferida do fêmur, que você pensa, um fumante, uma pessoa malnutrida, um homem que era alto, quebrar o fêmur assim, com essa bobagem de virar uma perna de cima da outra, que ele deve estar, o osso dele parece gesso. Consolidou mais depressa do que os outros que estavam lá, e mais forte ficou do que estava antes de ter quebrado, segundo o próprio médico. Daí eu falo para ele assim, você, Zé, é o primeiro caso que eu conheço que os espíritos quebraram o fêmur para você parar de fumar. Depois de tudo que você ouviu, de tudo que você podia melhorar, você foi tão teimoso que você não deu outra chance para os espíritos. Por muito que você merece, por muito que gostam de você. Como se dissessem assim, puxa, por fim a tua fé te curou, só que o cigarro não está deixando. Então a gente vai dar um jeito de você ficar sem poder fumar à força. E a partir daí, a festa que se fez depois de algum tempo foi quando ele pôs tênis de novo. Até então era um pedaço de pano envolto por uns trapos, com um chinelo qualquer que fosse bem maior do que o pé, porque estava inchado, parecia uma broa. Daí para frente, tudo voltou ao estado normal. Ainda que a ferida nunca tenha fechado de tudo. Ainda hoje esteve aqui, 14 anos depois do dia em que os médicos haviam decidido cortar a sua perna. Com as 2 pernas. E agora, as 2 sadias praticamente. Só uma delas que é um alerta. Lembra que eu existo. Cuidado para não voltar atrás.
Cuidado para não deixar que a distração faça você adoecer de novo. E então o tratamento agora é de manutenção. Mas nunca mais ele precisou ter vergonha de entrar num carro ou entrar num ambiente e as pessoas se esforçarem para não terem uma náusea pelo cheiro que sentiam. Agora, ninguém diz que ele tem uma perna daquele jeito, ou que passou por aquilo. Mas ele entendeu a esse preço o mal que o cigarro estava fazendo. Ele entendeu, pelo efeito que ele viu, e o efeito depois de ter deixado. Quantas vezes Deus tentou ajudá-lo por outro caminho, apenas pela fé. Meu filho, isso não é bom, pare com isso. Eu não consigo, é muito difícil. Porque hoje eu falei para ele, você tem que ajudar os seus amigos, aqueles que agora lá no bairro você conhece, e que ainda fumam. Ele fala assim, ele tem uma vozona meio, eu tento, eu falo para eles, eu conto a minha história, mas eles falam para mim, é difícil, eu quero parar, mas não consigo. Aí eu falo para ele, eu também falava a mesma coisa, eu também queria, mas não conseguia. Aí eles deram um jeito. E eu fico tentando explicar para eles que eles podem evitar o jeito, se eles tomarem a atitude. E ele é um exemplo vivo do que significa crer sem ter fé. E agora pode ser o exemplo para os outros terem fé, sem precisarem passar por aquilo que ele passou. E em nossas vidas, queridas irmãs, queridos irmãos, quantas vezes o amor divino nos tenta ajudar, geralmente alertando para que a gente faça uma coisa que a gente até não gosta de fazer, mas sabe que seria bom se fizesse, mas que está nos prejudicando, mas é tão gostoso, é tão bom fazer assim, eu já estou acostumado. E quando a gente precisa ver para crer, então os bons espíritos deixam que as tragédias ocorram. Deixa que os afetos partam, deixa que as crianças se tornem jovens malfeitores, deixa que as doenças surjam, que as derrotas derrubem, e quem sabe, esse é o único caminho que a pessoa está deixando para ela mesma ser melhor. Aquilo que parece uma tragédia, às vezes é a única coisa que nos salva. Às vezes perder alguém que a gente ama e voltar do cemitério com a consciência culpada seja a única vacina para que a gente nunca mais seja egoísta, orgulhoso, agressivo, indiferente. Porque uma coisa é você conviver com alguém sabendo que essa pessoa pode receber a sua ajuda e você está cansado ou está cansada, não vai fazer nada. Outra coisa é você não ter mais a pessoa e precisar fazer tudo sozinho e começar a perceber quantas coisas essa pessoa fazia por você e agora não tem mais ninguém para fazer. E aí você percebe que não tem mais a roupa limpa, não tem mais a comida mais ou menos preparada, não tem mais a limpeza adequada, não tem mais os detalhes que antes você não tinha que pensar. E agora tem que pensar. E aí vem a segunda parte da lembrança.
Quantas vezes essa pessoa pediu que eu fizesse tal coisa, tão simples, e eu não fiz de birra. Eu não fiz, porque eu não queria. Eu não queria que ninguém mandasse em mim. Eu não fiz. Quantas coisas tolas eu podia ter evitado, se eu tivesse acordado em tempo. Conheço 2 casos recentes de pessoas que nós amamos muito, cujos cônjuges de ambos vinham à nossa casa, normalmente. Eram trabalhadores aqui. E que durante todo o tempo em que vinham, tentavam trazer o companheiro ou a companheira com eles. Vamos comigo, vamos lá. Você assiste a palestra, toma um passe, depois você me espera aí, a gente vai embora junto. Não, eu tenho que fazer outras coisas, vai você. Vai você. O outro sempre convidando, porque gostava de ter a companhia junto. Não era para converter a pessoa numa outra religião, não. É para que as pessoas pudessem fazer juntas coisas que podem ser bem feitas e serem melhores quando estão compartilhadas. Ter a companhia é sempre mais agradável do que estar tendo que fazer sozinho. Não que seja necessário, que seja indispensável, mas a tentativa. E, de qualquer forma, rezar é sempre útil. Que mal pode haver de a sua esposa ou do seu marido convidar você para ir com ele? Para ir com ela. Mesmo que não seja na sua religião. Mesmo que você não acredite naquilo, mas você está sendo chamado ou chamada para ser companhia de alguém que gosta de você. E estas 2 pessoas que tinham seus companheiros vindo aqui e que nunca vieram antes assim, como poderiam estar trabalhando juntos, os 2 perderam os seus entes queridos em uma fração de meses. Surgiu o tumor, veio a cirurgia, veio o tratamento e veio a desencarnação. E depois da desencarnação, os 2 que nunca tinham vindo aqui se tornaram trabalhadores. Passaram a vir toda semana. Aí descobriram que poderiam ter feito isso juntos há tanto tempo. E aí carregam a lembrança de quanto perderam. Mas têm o consolo de que, como nós sabemos que a morte não existe, por fim, aqueles que partiram estão felizes por eles também terem vindo. E agora podem vir juntos, cada um numa dimensão da vida, mas por fim podem rezar, podem comungar dessas mesmas belezas, podem dividir esses ensinos que libertam o espírito, e então, quando chegar a hora do outro ir embora, já serão mais amigos do que eram antes. Já falarão a mesma língua, já terão construído a afinidade daquilo que significa fidelidade, não ao corpo, não ao sexo, fidelidade aos valores, e podem falar sobre os mesmos assuntos que antes não tinham como falar. Mas infelizmente, às vezes, nós ainda estamos na faixa do crer. Aquele que precisa sofrer para transformar o crer em ser fiel. Mas não digam, vocês que me assistem, vocês em casa, não digam que Deus não tentou fazer de outra maneira. Porque o que mais de um pai deseja é que o seu filho não precise sofrer
para acordar. Que nós aprendamos isto. E se tivermos ouvidos de ouvir e olhos de ver, que aproveitemos cada dia para jogar no lixo todos esses vícios. E então não precisar quebrar o fêmur, não precisar da úlcera, não precisar do ataque cardíaco, não precisar do AVC, não precisar de qualquer problema. Jogar no lixo o orgulho ferido e então não precisarmos da solidão, da consciência de culpa, das lembranças das coisas ridículas que nós fizemos, quando podíamos ter vivido em paz. Jogar no lixo a vaidade, o ciúme, todas essas atitudes que demonstram quão pequenos nós somos, por medo de que alguém que a gente pensa que é nosso, possa escolher outro caminho. E então viver como alguém que abriu as jaulas para a liberdade daqueles que diz que ama. Porque a única forma de realmente ser amado e saber que é amado é quando as pessoas que estão ao nosso lado podem ir embora. São livres e escolhem ficar na gaiola, de porta aberta. Só este realmente ama de verdade. E não tem que ter medo de que a gaiola esteja aberta. Quando nós entendermos estas coisas, precisaremos menos das doenças. E será mais fácil conseguir a cura. Mas não se esqueçam, isso é um trabalho que não pode ser feito pelos espíritos. Os espíritos limpam a matéria, os espíritos limpam a psicosfera, as vibrações das pessoas. Os espíritos tentam limpar as sensações ruins que a pessoa acumulou. Mas se você é a fábrica de venenos, enquanto você não fechar a fábrica, os espíritos não têm como curá-lo. É preciso tomar a decisão. E é sábio aquele que não tarda a fazê-lo. Aí sim, fechou a fábrica, vamos tratar da ferida, vamos melhorar a perna, vamos fazer essa pessoa ser de novo alguém que tem felicidade por poder andar sem dores. Aí sim, nós estamos aproveitando as dádivas de Deus em nosso benefício. Pensemos nisso, porque é isso que os espíritos amigos não se cansam de nos recomendar a todos, a partir de mim mesmo. Feche as portas do que não é bom e deixe que a limpeza do mal aconteça pelo bem que você passe a pensar, a sentir e a fazer. Naturalmente, suas feridas desaparecerão. Pensem nisso. Muita paz. Obrigado, Jesus, por mais este dia em que, unidos em Teu nome, nós podemos meditar a respeito das questões tão importantes da alma. Quantas vezes procuramos a casa de Deus para fazer negócios? Eu rezo para você e você resolve o meu problema. Eu dou alguma coisa e você me remunera em troca. Quantas vezes, Senhor, quando estávamos felizes, não queríamos saber da prece. Quando tínhamos só motivos de gozo, era aí mesmo que não rezávamos. Mas quando alguma coisa nos incomodava, corríamos a pedir a proteção divina. Quantas vezes nos sentimos fragilizados pela nossa própria culpa, por nunca termos outrora construído uma relação autêntica,
verdadeira, sincera, lastreada nas leis do Espírito, como agora podemos fazer. Que bom quando sabemos como funciona o universo, para que possamos rasgar este passado, abandonar estas ilusões, deixar a infância para trás. Porque só as crianças se conduzem desta forma, interessadas, fazem para receber. Agora, Senhor, o Teu amor nos trata como espíritos adultos, explicando o funcionamento da vida, dando-nos o caminho, mas mais do que isso, a chave da porta, e dizendo-nos: esta é a estrada, siga por ela, e quando chegar ao destino, não esqueça de colocar a chave, virar e abrir a porta, você mesmo. Porque o amanhã é efeito do nosso hoje, na qualidade ou no problema. O amanhã é a tapera, o casebre ou a casa vigorosamente edificada, confortável, segura, que nós mesmos construirmos para o nosso desfrute. E longe de pensar que isso é apenas teoria, nós te agradecemos a possibilidade dos Espíritos voltarem para nos contar, eles mesmos, como estas não são apenas boas cogitações, são decisões essenciais para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ajuda-nos, Senhor, para compreender quantos benefícios nós mesmos podemos nos fazer e assim multiplicar estas bênçãos para os demais. Que mais uma vez possamos cantar entendendo o que significa aquilo que estaremos falando na canção.